Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. A gente vamos dar continuidade aqui na lição primeiro trimestre, em defesa da fé cristã. Nós estamos na lição 2, que diz assim: somos cristãos? E eu gosto de dar aula fazendo pergunta para os alunos, tentando trazer a sala para mais próximo possível de você. Uma pergunta para você fazer para os alunos no início aí: somos cristãos? Vamos orar, vamos apresentar essa lição para Deus, que Deus possa nos dar graça e conhecimento para a gente dar e aprender um pouco mais sobre essa lição. A gente dar uma boa aula e aprender um pouco mais sobre essa lição. Pai, Deus Santo, Deus tremendo de graça, de poder e de misericórdia, que nós possamos crescer a cada dia na graça e no conhecimento. Nos ajude, nos oriente, papai querido, que a gente possa entender essa lição e essa lição possa nos ajudar, que a gente possa ter desenvoltura e entendimento da sua palavra diariamente. Nos dê força, nos dê graça, nos ensine através da sua palavra. Eu creio e confio assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Jesus. A lição 2, que tem como título Somos Cristãos. O textuário está lá em Atos 15, 19, e diz assim: pelo que julgo que não deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Está lá em Atos 15, 19. Esse texto aqui, em Atos 15, 19, se quiser você já pode até ler com os seus alunos. A intenção é trazer o aluno para perto de você para que ele possa te ajudar e você possa ter uma excelente aula. Quem está te ajudando é o Espírito Santo, mas quem está ali na sala, os alunos podendo te ajudar, fazendo pergunta, a aula fica uma aula dinâmica, uma aula boa, uma aula interativa. Se os alunos puderem te ajudar, você fazendo perguntas, tentando trazer eles para perto de você, a aula fica sensacional. Então, em Atos 15, a gente vê que é um concílio, onde que Paulo é chamado para poder tratar alguns assuntos a respeito do cristianismo, por estar surgindo ali, eles entenderam o ID, estão pregando por muitos lugares. Então, Paulo é chamado, Paulo vai dizer assim no verso 9, 19. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ele já deixou bem claro nesse verso aqui. Tinha muitos gentios se convertendo a Deus. E tinha algumas pessoas que às vezes queriam colocar barreiras, queriam colocar condições, tipo assim, vamos dizer os judaizantes, vocês só tem como ser salvos se vocês se serem circuncidados, ou talvez guardar o sábado. Queriam colocar algumas dificuldades, por exemplo, você tem que seguir a lei, você tem que guardar o sábado, essas coisas do tipo. Mas vamos adiante na lição. A verdade prática é assim: cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras. Aqui quebra toda e qualquer barreira de que um judaizante ou qualquer outra pessoa possa pensar: ah não, para mim ser salvo eu preciso guardar o sábado, para mim ser salvo eu preciso, por exemplo, ter esse tipo de regra. Não, é bem clara a verdade prática. Para você ser salvo, você precisa ter um relacionamento pessoal com Cristo, porque Cristo morreu para nos salvar, morreu para nos comprar de uma condição que nós tínhamos de escravos do pecado, mas Cristo morre para nos dar a redenção. Cristo morre para nos tirar dessa condição. Então não existe condição nenhuma que te faça ser salvo. Você é salvo pela graça, dom imerecido, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo na cruz. Leitura em classe. Eu vou pular a leitura em classe para o vídeo não ficar muito longo, porém você vai ler com seus alunos a leitura em classe. Vamos para a introdução, que diz assim: introdução. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico, étnico, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém, no dia de Pentecoste, numa comunidade judaica, e esses pontos de interseção
levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Então aqui já nos explica que a igreja começou, querendo ou não, com os judeus. Os hebreus, que passou a ser Israel, depois passou a ser judeu. A igreja começou ali, a igreja primitiva começou em Atos, como a gente sabe, em Atos 2, como a gente sabe. Então, muita coisa do que os judeus faziam se confundiu com a graça. Mas graças a Deus que Deus levantou Paulo para desmistificar muita coisa. Por exemplo, se não fosse Deus levantando Paulo, a gente ainda estaria guardando o sábado, a gente está ainda fazendo circuncisão, então teve muita quebra de algumas coisas. Lógico, a gente tem ainda o Velho Testamento, assim como eles têm, para a gente poder nos orientar, amém, é bênção, mas muitas das coisas foram desmistificadas, deixando de se confundir com a graça, porque judaísmo, uma coisa, graça maravilhosa, outra coisa. Daí entra também os judaizantes, né, que queriam colocar algumas práticas. Você precisa dessa condição para poder chegar a Jesus. A gente vai entender na lição que a gente não precisa dessas condições que eles impunham para os gentios. Nessa lição veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostra o limite entre judaísmo e cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Vamos entrar na lição 1, que vai nos dizer assim, ó, prevenindo-se contra tendências judaizantes. Será que a gente precisa se prevenir contra tendências judaizantes até nos dias de hoje? Subindo uma outra vez. Gálatas 2, verso 1. Vou até deixar aberto aqui em Gálatas para a gente poder ler esse texto, que é um texto maravilhoso. Gálatas 2, aqui ó, Gálatas 2, verso 1. 14 anos depois da conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez. Essa segunda visita foi por revelação, como a gente vê no verso 2. No verso 2 de Gálatas, vai nos dizer assim: Fui para lá por causa de uma revelação. Expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular os que pareciam mais influentes, para não ocorrer ter corrido inutilmente. Ou seja, aqui Paulo está nos dizendo assim que ele pregou na frente de Pedro, pregou na frente de João, pregou na frente de Tiago. Ele pregou com veemência, por quê? Para não dizer que ele correu à toa, porque ele quis pregar o evangelho do jeito que ele pregava para os gentios, para mostrar para as pessoas que estavam ali, Paulo, João, a liderança, tanto é que ele afirma isso daqui, ó, fui para lá por uma revelação, Deus revela para ele através do Espírito Santo, e pus diante deles o evangelho que prega, diante deles quem? Paulo, diante deles quem? Pedro, João, Tiago, tinha também Barnabé, Tito, entre os gentios, fazendo, porém, em particular os que pareciam mais influentes, que é esses que eu acabei de ler, para não correr ou ter corrido inutilmente, para ver se eles estavam de acordo com aquilo que Paulo estava falando. Ou seja, então ele entendeu que era necessário ele fazer isso. Pela segunda vez, quando ele vai para a região da Galácia, ele expõe o evangelho, ele fala do evangelho para ver se Pedro estava de acordo, João estava de acordo, Tiago estava de acordo com aquilo que ele estava pregando. Então, de forma inteligente, ele quis expor o evangelho ali para todos, porque foi uma revelação do Espírito que ele chegou até a Galácias. Essa segunda visita por revelação, não sendo uma convocação pelos apóstolos para prestar contas. Não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém, registrada em Atos 15. Infere-se que as epístolas a Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio
tratou do mesmo assunto em Atos 15. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita ocorreu antes da sua primeira viagem missionária. Então, para não confundir uma coisa com a outra, em Gálatas 2, o Espírito revela para Paulo e Paulo vai lá por revelação. Em Atos dos Apóstolos 15, Paulo tem uma convocação dos apóstolos para colocar alguns tratados, para manejar algumas coisas, para ver qual que era o pensamento de todos, para ver se eles estavam falando as mesmas línguas ou coisa do tipo. Então, Atos 15, um concílio, Paulo é chamado. Gálatas 2:2, Paulo é induzido aí através da revelação do Espírito Santo. Embora os assuntos são parecidos, mas em contextos diferentes. Vamos para 2, o objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio, nem um símbolo, não foi um concílio, nem um sínodo. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, em Gálatas 2, tenha ligação com Ágapo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Atos 11:27. Aproveitando a ocasião, Paulo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção de que recebeu o evangelho de Deus e estava consciente de que sua subida a Jerusalém era obediência à ordem divina. Olha que lindo. Então aqui a gente entende que Paulo, quando ele recebe essa revelação, tem como propósito ele levar mantimentos para Ágapo. A missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos aos irmãos pobres da Judéia. Essa é a missão, então, primordial de Paulo, como está escrito lá em Atos dos Apóstolos 11:27-30. Porém, ele dentro permitiu-se continuar pregando aquele evangelho. Ele sabe por que ele foi chamado, ele entendeu o porquê ele foi chamado e agora ele está expondo o evangelho. De que forma? Continuando a pregar. Fazia 14 anos já que ele já estava pregando. Então ele veio a reafirmar as teses dele, reafirmar aquilo que o Espírito Santo de Deus revelou para ele. O quê? Que nós somos salvos pela graça, que nós não precisamos de incircuncisão, que eles já foram transformados, que eles receberam a graça, que agora é uma nova vida, uma nova criatura. Então Paulo estava reafirmando isso para eles e também trazendo donativos para as pessoas da Judéia. 3. Tito e a circuncisão. Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu. Atos 4:36. E seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo, verso 1, 9 e 13. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no meio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé. O ponto de circuncidar Timóteo, ele era judeu, pois sua mãe era judia. No entanto, em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava os gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem uma hora. Isso por 2 razões. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Isso daqui é importante. Talvez aqui foi o ápice do evangelho. Paulo chega lá com Tito. Sem problema Paulo chegar com Tito, porque Tito também era judeu. Mas ao longo a gente vai ver que os judaizantes queriam Tito, no entanto, sendo Tito retratando Tito, Barnabé era judeu, então não tem problema, sem erro, um judeu chegando com outro judeu, não tem problema. Porém, Tito
Tito era grego. A hora que os judaizantes vê, é um risco que Paulo correu, lógico. A hora que os judaizantes vê Tito chegando e percebe que Tito não é judeu, olha a intenção dos judaizantes. Para ele ser salvo, ele precisa se circuncidar. Ele precisa fazer a incircuncisão. Esse incircunciso tem que se circuncidar. Circuncisão a gente sabe que é tirar a pele do prepúsculo do pênis do homem e tal. Porém, Paulo afirma categoricamente que quando ele fez isso com Timóteo, porque Timóteo, que era seu filho na fé, não tem problema também, porque ele já era judeu, Timóteo já cumpria os preceitos, os mandamentos judaicos e tudo mais. Assim como Barnabé, mas Tito não. Se Paulo, nessa condição, ele abre uma brecha para se incircuncisar o Tito, ele estava dizendo assim, todos os gentios, você pode falar isso para os seus alunos, todos os gentios precisam se circuncidar. Mas Paulo, ele não cedeu durante nenhum minuto, durante nenhuma hora. Ele foi categórico ao afirmar, e não foi tipo uma pirraça, não, foi a certeza, a convicção daquele que o chamou. Quem chamou? Jesus Cristo. Então ele sabia, ele tinha plena certeza, plena convicção de que Jesus morreu na cruz do Calvário e aquilo dali que era o sacrifício. Aquilo que Jesus fez que foi a nossa compra da nossa alma, do nosso espírito. Então não precisa mais eu me circuncidar, porque tudo que acontece a partir da morte de Jesus e a ressurreição é pela graça, pelo dom imerecido. Então essas coisas não irão nos levar para o céu. Tanto é que antes de Jesus não tinha várias pessoas que se circuncidavam, várias pessoas que guardavam o sábado. Quando Jesus veio, quantas pessoas dessa foi salvo? Por esses atos, por essas situações. Entende o que eu quero dizer? Só foi permitido nos dizer agora nós somos comprados, nós somos salvos, a partir do momento que Jesus veio a essa terra, morreu na cruz e nos comprou. Então era isso que Paulo estava dizendo aqui. Ele precisou ser autêntico, ele precisou ter uma autenticidade, ele precisou ter atitude, ele precisou defender a fé de uma tal forma, porque se ele não faz, hoje em dia ainda eu teríamos que fazer a incircuncisão. Já imaginou isso, meus irmãos? Vamos para o próximo. O próximo tópico, que é o 2, vai nos dizer assim: a tendência do judaizante no início da igreja. O espanto do apóstolo. Tão logo Paulo retornou da sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido, atônico pela rapidez do desvio deles. Em Gálatas 1:6. Vamos já virar aqui para Gálatas 1, verso 6, que está aqui. Gálatas 1:6. O verbo grego metatitile, deixar, abandonar, deserdar, pensamento, virar a casaca, que o apóstolo emprega nessa passagem, era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Isso significa também que mudança de partido político, filosófico e religião, em outras palavras, aqueles irmãos da galáxia estavam abandonando a fé. Isso aqui é importante. Olha qual que era a função do Paulo, o apóstolo. Paulo pegou a região da Galácia, que não é só uma cidade, mas é uma região. Paulo foi pregando o evangelho, explicando, ensinando, doutrinando pessoas, os gentios, assim por dizer. Só que os judaizantes, eles vinham atrás de Paulo, quebrando tudo aquilo que Paulo falou. Ou seja, imagina você, no meu caso como presbítero, ensinar alguma coisa e ver alguma outra pessoa reputando tudo aquilo que eu falei. Lógico, se eu me considero homem de Deus e sou homem de Deus, assim como Paulo é um homem escolhido por Deus. Imagina ele ensinar A, vir um judaizante ensinar B.
ensinar que não é só pela graça, você precisa circuncidar, você precisa guardar os preceitos da lei para você ser salvo. Ou seja, olha isso, olha o tema da nossa lição em defesa da fé cristã. Paulo precisou defender de forma veemente aquilo que ele havia pregado. Tanto é que essa expressão que está dizendo aqui na lição é como se uma pessoa virava a casaca. Não sei se você já ouviu esse termo, talvez você já ouviu no meio do futebol ou coisa do tipo, vira a casaca. Mas é como se uma pessoa na guerra deserdasse. Vamos criar um exemplo, vamos supor, como se um policial, que não é um dos nossos civil, não é agente civil, mas também não é bandido, ele está ali no meio. Imagina se ele bandeasse para o lado de lá, a gente pensar, bom, o policial que está ali para nos defender, como pode agora estar do lado do bandido? Entendeu? É como se você virasse a casaca, como se você se deserdasse. Mas olha o que Paulo diz em Gálatas 1,6. Ele vai dizer assim, não, isso aqui é forte o que ele vai dizer. Não admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça. Quem os chamou pela graça? Jesus Cristo, para seguirem outro evangelho. Meus irmãos, não existe outro evangelho a não ser o evangelho da cruz, o evangelho da Bíblia. Não existe outro. Então, se uma pessoa ou qualquer outra pessoa, às vezes, tentar afirmar de alguma forma categórica ou bonita, ou talvez que você possa parecer que seja sensato, se for diferente daquilo que está na sua Bíblia, se for diferente daquilo que Jesus Cristo ensinou, não é real. Sejamos anátema. Vamos ficar atentos, porque Paulo ensinou, Paulo instruiu. Passado algum tempo, veio judaizantes, pessoas que por elas mesmas tentavam ensinar, desfazendo tudo aquilo que Paulo havia falado. Quem era os judaizantes? Agora vamos entender por que esse povo fazia isso e quem que era eles. Quem eram os judaizantes? No verso 4 vai nos dizer quem é eles, de Gálatas 1,4. O termo judaizante vem do verbo grego iodosaizo, iodaizo, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. Isso é de onde vem o termo judaizantes. E aparece uma única vez no Novo Testamento, em Gálatas 2,14. Eles eram opositores de Paulo, também como falsos irmãos. Olha isso, a gente já consegue identificar quem que era os judaizantes. Eles eram falsos irmãos. Paulo pregava a verdade, vinham os falsos irmãos e tentavam refutar tudo aquilo que Paulo fazia. Só que a gente já percebe quem era essa raça de falsos irmãos. São conhecidos no capítulo anterior de Gálatas 7 como os que se apresentam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por conta própria. Tiago negou formalmente as declarações dizendo que não havia enviado. Eram legalistas dentre os judeus e por isso são chamados de judaizantes. Ou seja, Tiago afirma categoricamente que não os enviou. São pessoas que talvez eram fariseus, que se convertem ao judaísmo e começam de alguma forma tentar pregar, anunciar que os gentios que estão vindo precisam se circuncidar para poder, precisam de regras, precisam de ritos para poder receberem Jesus como único e suficiente Salvador. Não. Paulo vai dizer que para você receber Jesus como único e suficiente Salvador, você precisa crer, você precisa da fé. Através da fé, você crê em Jesus Cristo e através da graça. O que é a graça? A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus é uma coisa que não merecemos, é um dom imerecido que nós recebemos, como o nome próprio já diz, graça.
Não é ritos, não é porque eu guardo sábado, não é porque eu faço circuncisão, não é nada disso, é pela graça. Então Paulo deixa isso bem claro e nos afirma isso. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condições para salvação. Negativo. Vamos dizer o que diz Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, seja amaldiçoado. Isso fecha com chave de ouro o que os judaizantes tentam fazer, é no mínimo distorcer a palavra de Deus. Ou seja, olha o que a lição nos diz, é em defesa da fé cristã. Por isso que a gente tem que estar atento a todo momento, defendendo a nossa fé cristã. O verso 3 vai dizer assim, o clima de tensão, verso 3, 5. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estão presentes. Os outros apóstolos deveriam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entrar sem serem convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Ou seja, olha que caso sério. Eles não foram convidados para nenhum tipo de reunião. Eles se infiltravam de forma desrespeitosa e ainda queriam dar pataco, queria dar opinião. Por exemplo, querendo com que Barnabé se circuncidasse, querendo dizer que se ele não se tivesse ou não fizesse a circuncisão, que se ele não guardasse a lei, não só ele, como todos os gentios, porque eles entraram infiltrados, se os gentios não tivessem a marca da incircuncisão, não guardasse o sábado, ou fizesse todas as outras coisas que o judeu ali faz, seguisse a lei de Moisés, ele não seria salvo. Ou seja, um penetra, entrou infiltrado e ainda quer dar opinião, entre aspas. Sentou na janelinha, chegou agora e ainda quer dar opinião. Nem foi convidado para a festa e quer dar opinião. Isso era o judaizante. Esse é o estilo de engano que eles tentavam fazer com o povo gentil. Mas graças a Deus que Deus levantou homens sérios, homens cheios do Espírito Santo. Deus levantou um apóstolo, dito assim, apóstolo dos gentios, um homem com autoridade. Eu imagino Paulo com sabedoria e com autoridade para poder enfrentar esses judaizantes e dizer, não, nós somos salvos pela maravilhosa graça. Ele não precisa circuncidar, ele não precisa guardar o sábado. A lei veio, a lei foi seguida, mas a partir do momento que Jesus veio a essa terra, tudo agora é pela graça, dom imerecido. A lei veio até este ponto, deste ponto em diante, seguimos pela graça. A lei que eu estou dizendo é esses preceitos de você, as leis de Moisés, de você fazer incircuncisão, de você guardar o sábado, carne de porco, muitas festas judaicas, embora que a gente comemore algumas festas que a gente nem sabe que é judaica, mas às vezes a gente comemora. Eu estou dizendo nesse sentido. Então a lei de Jesus, a lei veio até Jesus. Pós Jesus, sua morte e ressurreição, a gente começa o período da graça. A gente começa em Atos 2, a criação da igreja evangélica, a criação da igreja primitiva, que hoje reflete em nós. Vamos para o próximo. O próximo, a tendência judaizante hoje. Será que tem tendência judaizante hoje nos dias atuais?
o verso 7 e o verso 9. O Evangelho é um só, ponto, vírgula, aliás. O Evangelho é um só, não há dois Evangelhos. O Evangelho de Pedro, o Evangelho de Paulo, é chamado respectivamente Evangelho da circuncisão e da incircuncisão. Não são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios, ele constituído por Deus apóstolo, doutor de gentios. Então vamos por etapas aqui. Parte A. Pedro recebe uma palavra, como todos os outros que estavam reunidos em Atos 2, todos foram cheios do Espírito e recebem o ID de Deus, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Até no presente momento, eles entendiam que era só para eles, os judeus. Então, sem problema, se Pedro ou tantos outros apóstolos naquele momento pedia para que as pessoas fizessem a circuncisão. Joia, sem problema, até que Jesus aparece para Paulo, derruba Paulo com o rosto em chão e chama ele para ser o apóstolo dos gentios. A partir daquele momento, Jesus começa a revelar coisas para Paulo que até então não tinha revelado para Pedro. Por exemplo, a visão de Pedro, quando Deus pede para ele comer algo, ele fala, não como coisas impuras. Deus, próprio Jesus, fala para ele, não coloque, não fale o que é impuro, aquilo que eu já purifiquei. Depois a gente vai ver Pedro na casa de Cornélios, quando o Espírito Santo toma Cornélios e sua família, então Pedro começa a entender, se Deus não os rejeitou, por que nós vamos os rejeitar? Então Pedro começa a ter essa ciência, e Paulo já vinha de um outro lado com o evangelho dos incircuncisos. De que forma? Pregando que a partir de agora somos salvos pela graça. A partir de agora somos salvos pelaquilo que Jesus fez na cruz. Que foi? Morreu e ressuscitou para nos comprar. Você pode afirmar isso para os seus alunos de forma bem categórica. Então, o evangelho da incircuncisão, Paulo, e o evangelho da circuncisão, Pedro. Mas falamos de um mesmo evangelho. Pedro e Paulo, depois do concílio, começaram a entender e perceber que eles falavam de um só evangelho, de um único evangelho, para pregar aos irmãos judeus. E Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma. Paulo pregava uma coisa, Pedro pregava uma outra coisa. Não, Paulo pregava uma coisa e Pedro pregava a mesma coisa. Então eles entraram num concílio. Lembra do concílio de Atos dos Apóstolos 15, 19? Então, teve um concílio entre eles. Eles entenderam de que eles deveriam pregar o mesmo evangelho, o mesmo Jesus que os salvou, os mesmos Jesus que os chamou. Então, esse mesmo Jesus não tem divisões, tem um único evangelho, que é o evangelho na cruz de Jesus. Tópico 2. O perigo da doutrina judaizante. Será que tem um perigo da doutrina judaizante? Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Era de fato outro evangelho, por isso o apóstolo Paulo os amaldiçoou, como eu li aqui em Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou um anjo, isso aí é Paulo dizendo, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, seja amaldiçoado. Ou seja, o perigo da doutrina judaizante. Eles queriam que através das obras, que através do que guardasse o sábado, ou através da circuncisão, eles poderiam ser salvos. Não.
O Paulo vai dizer, vai ser bem categórico, se um anjo descer do céu e tentar luz pregar um outro evangelho, considere amaldiçoado, considere maldito, porque só existe um evangelho. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender e viver na dependência do Espírito e não da lei. Isso serve para nós nos dias atuais. Se algumas pessoas de alguma forma tentam modificar isso que já foi nos ensinado, se você tem o Espírito Santo, você vai entender que você vai viver pelo Espírito e não pelas suas obras, ou não pelo guardar sábado, ou coisa do tipo. Daí ele vai complementar aqui. Aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. O que é esse fruto do Espírito? Amor, bondade, longanimidade, paciência e tantos outros. Amém? 3, que vai nos dizer assim, as práticas dos judaizantes atuais. Elas são basicamente a guarda do sábado, observância rigorosa da kashrut, termo hebraico para a lei de éticas do judaísmo, ou seja, guardar aquelas partes da comida e tudo mais. A liturgia da sinagoga, como era feito os cultos na sinagoga, a gente às vezes tentar repetir. O uso do shofar, trombetas, quantas igrejas ou lugares que você vê usando ainda o shofar. Geralmente chifre de carneiro e o uso de talit, o mando chale usado para oração. Você já viu alguém com o talit, aquele manto assim, a pessoa coloca aquele outro na cabeça? Ou seja, isso daí são tudo coisas que já são passadas, coisas que o judaísmo usava, os judaizantes usavam, e as práticas permanecem em alguns casos até hoje, mas a gente sabe que é pela graça, é pelo viver pelo Espírito. Tá, continuamos aqui. O manto, o chale usado para oração e o uso do kibar, ou solidel, que os judeus rigorosamente usam sobre a cabeça. Solidel, que é o negocinho que eu acabei de falar, aquela metade de um coco, brincadeiras da parte, que a pessoa coloca na cabeça. Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para observar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário. É alguém chamado, no entanto, circuncidado, fique circuncidado. Ou seja, na observação a Cristo, o judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. Ou seja, aqui a lição nos deixa bem explicado. Se judeu é judeu, ele tem que continuar sendo judeu, mas nós não somos judeus, nós somos considerados assim gentios. Então é por isso que a gente não guarda o sábado, por isso que a gente não tem o problema ali da carne de porco, por isso que a gente não precisa da circuncisão, porque nós não somos judeus. Mas se eles são judeus culturalmente, até antes de Jesus, eles já faziam essas coisas, não é só porque Jesus veio que eles passaram a fazer, não. Eles já faziam isso aí, faz parte da cultura deles. Então, se você é circunciso, continua sendo incircunciso. Mas se você é incircunciso, por que você vai se circuncidar? É uma pergunta para se fazer para os alunos. Parte B. Os não-judeus, da mesma forma, é alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. Ou seja, ele não precisa ser judaizar. É erro e não é erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo? Paulo conclui, cada um fique na vocação em que foi chamado. 1 Coríntios 7:20. Cada um fique naquilo que... Vamos ler essa passagem? 1 Coríntios 7:20. Isso aqui é muito importante para a gente fechar com
com chave de ouro essa parte da lição e já partir para a conclusão. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 7:20. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus para fazer o quê? Incircunciso ou circunciso? Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir liberdade, consiga. 22. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não tornem-se escravos de homens. Você quer voltar a ser escravo de homens? Como? Guardando o sábado, fazendo incircuncisão. Isso, você quer voltar a ser escravo de homem? Não, né? Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Judeu vai continuar sendo judeu e você, eu que somos incircuncisos, vamos continuar sendo incircuncisos. A gente não precisa fazer as coisas que eles fazem, como eu já disse, como a lição disse. Essas coisas são dos judeus. Daí tem pessoas que querem trazer as condições dos judeus para nós gentios, ou seja, então está se retroadindo, está se perdendo aquilo que Paulo nos ensinou. Nós não precisamos nos circuncidar, nós não precisamos guardar o sábado, porque isso são preceitos culturais dos judeus. Eles nasceram, viveram e vão morrer fazendo essas práticas. Nós não precisamos, nós não temos essa necessidade. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Para finalizar, 1 Coríntios 7:20, afirme isso para sua sala, bata nessa tecla, entendeu? Vamos concluir com chave de ouro dizendo assim: o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Também ensinavam práticas tanto quanto erradas. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo já apontava o engano desses legalistas, ou seja, porque eles eram legalistas, sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto para os Gálatas como para todo o cristianismo. Nesses mais de 20 séculos de história, assim a diferença entre judeus e messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária e seu povo e os judaizantes colocam um remendo novo em pano velho. Então não precisamos colocar remendo novos em panos velhos. Não precisamos. Cada um fique na vocação que foi chamado. Lógico, agora, quando você fez a conclusão, você vai com os seus alunos ali fazer, revisando o conteúdo, as perguntas e espera a resposta. Só para o vídeo não ficar longo, eu não vou fazer as perguntas e as respostas, mas eu espero que você tenha entendido por que somos cristãos em defesa da fé cristã. A gente precisa defender a nossa fé cristã diariamente. Se a gente se deparar com alguns judaizantes nos tempos atuais, a gente vai saber exatamente o que falar. A gente vai poder usar o livro de Atos, o livro de Gálatas, o livro de Coríntios, o livro de Mateus, para desmistificar muitas coisas, porque a gente vê seitas por aí guardando o sábado, a gente vê seitas por aí falando da carne de porco, a gente vê seita por aí querendo pregar com o talid e tantas outras coisas, que isso daí é para os judeus. Então nós sabemos e temos a convicção de que nós, os cristãos, somos salvos pela graça. Isso não vem de vós. Isso é dom imerecido daquele que morreu na cruz para nos salvar. Jesus Cristo, Deus abençoe, que você possa dar uma excelente aula, que a sua aula possa ser
sensacional. E se tiver te ajudado de alguma forma, de alguma maneira, ou se de repente você usou esse vídeo para poder aprender um pouco mais, que você possa deixar um comentário nos comentários abaixo. Amém? Deus abençoe.